Meu nome é David Oliveira e esse é um espaço para você que busca conteúdo de extremo valor sobre psicologia, saúde mental e educação. Os transtornos psicóticos é um grupo de transtorno mental que tem como característica principal a ruptura com o real. O que isso significa? Que de alguma forma, em um grau maior ou menor, indivíduos que têm um diagnóstico de transtorno psicótico, seja ele qual for, eles romperam com a realidade de alguma forma, né? Alguns romperam em um nível mais elevado e outros num nível não tão elevado, mas de alguma forma existe uma fantasia, existe uma construção fantasiosa feita por esse aparelho mental desse indivíduo que sobrepõe essa realidade factual, que sobrepõe essa realidade objetiva que conhecemos. Para sustentar essa fantasia que sobrepõe essa realidade objetiva, esse indivíduo ele dispõe de alguns sintomas, de alguns quadros clínicos bem recorrentes em psicóticos, que são as alucinações, os delírios e os pensamentos desordenados. Por terem que lidar diariamente e frequentemente com esses pensamentos invasivos em forma de alucinações, delírios e discursos desordenados, esse indivíduo ele enfrenta sérios obstáculos no seu dia a dia. Porque imagine tanto que é complicado lidar com a realidade de um trabalho, lidar com a realidade da escola, da faculdade, do namoro, enfim, do dia a dia, tendo essas condições, tendo esse quadro psíquico. Isso é um grande desafio, não só para o sujeito, mas como as pessoas que o rodeiam, que têm dificuldades em buscar estratégias para lidar com esse indivíduo, para auxiliar esse indivíduo de alguma forma. Justamente nesse ponto que o desenho se mostra como uma ferramenta extremamente útil e versátil, seja para a clínica, seja para pais, professor e qualquer pessoa que busca meios de ajudar essas pessoas. Por quê? Porque através dos desenhos a gente consegue identificar o que daquele sujeito é real e o que daquele sujeito é uma construção fantasiosa. O que vem da ordem da psicose, o que vem da ordem da alucinação, o que vem da ordem de um delírio. O que o sujeito construiu que escapa e que não está amarrado no real. O desenho ele vai sinalizar isso para nós e uma vez que a gente detém essa informação, nós teremos meios para lidar com esse sujeito, meios para auxiliar esse sujeito a ter uma vida o mais resiliente e saudável possível. E para fazer isso eu quero mostrar para vocês 10 sinais contidos no desenho de uma pessoa que tem um quadro clínico diagnosticado psicose e que facilmente podemos identificar. Primeiro, presença de alucinações e delírios. Assim que a gente pega uma folha contendo o desenho de uma pessoa com um quadro de psicose diagnosticado, é comum a gente observar, e até com um pouco de estranheza, a presença de algum elemento que a gente desconhece. Deixa eu exemplificar para vocês. É muito comum um pai ou uma mãe pegar o desenho de um filho que tem um quadro clínico de psicose diagnosticado e ao observar o desenho de uma família, tem lá a representação gráfica da mãe, do pai, o autorretrato do criador do desenho, da pessoa que tem um quadro clínico diagnosticado e uma outra quarta pessoa, um outro quarto elemento. E aquilo gera muita estranheza, gera um certo espanto e às vezes até um pouco de medo por parte dessas pessoas. Por quê? Porque é um elemento que escapa da realidade. Aquele elemento não está ali. E por que essa pessoa ela colocou aquela representação naquele desenho? Por que ela desenhou aquilo? Porque de alguma forma para aquele sujeito aquilo é real. E se aquilo é real para o sujeito, se ele coloca aquilo como um elemento pertencente àquele núcleo familiar, bem provavelmente aquilo está na ordem da psicose. Aquele indivíduo escuta aquela pessoa, ele vê aquela pessoa, enfim, ele rompe com a realidade, tem uma percepção sensorial falha dessa realidade. Então, como que a gente vai observar os sinais de alucinações e delírios no desenho? Observando aquilo que não deveria estar presente no real. Sempre aquilo que escapa, sempre aquilo que vai além, sempre aquilo que mostra muito mais do que os órgãos dos sentidos deveriam mostrar. Quanto aos delírios, eles são representados nos desenhos como uma continuação da realidade, só que desamarrado do real. Deixa eu tentar explicar isso para vocês para não ficar tão confuso. Seria como se o sujeito ele começa a retratar uma cena que aconteceu, mas aquela cena ela migra para algo que foi construído mentalmente pelo sujeito, que não aconteceu, entende? Então, por exemplo, ele desenha um ente querido saindo para ir trabalhar, mas ao retratar toda a cena, ele representa como se aquele indivíduo tivesse ido embora para sempre, entende? Então, olha para você ver, isso representa o pensamento delirante. O sujeito, ele começa no real, ou seja, tem alguém saindo do meu lar, mas esse final desse desenho, ele vai para um pensamento delirante, o sujeito está indo embora para sempre.
como na verdade o sujeito só está indo trabalhar. Então, tá vendo? Existe um início no real, mas com o tempo, à medida que esse sujeito ele vai desenvolvendo essa reprodução artística, ele vai reproduzindo essa projeção, essa realidade ela é desamarrada, ela rompe, esse cordão que liga o sujeito, o discurso, o pensamento, rompe com o real. Segundo, desorganização de pensamentos. É muito comum a gente ver representações aonde o sujeito ele mistura o conteúdo que ele quer projetar. Ao mesmo tempo, desse indivíduo no trabalho, desse indivíduo na família, ao mesmo tempo ele representa uma cena traumática da família com uma cena feliz na escola, ou seja, existe uma confusão, uma desordem dos pensamentos, existe um embaralhado de experiências que é projetado. Por quê? Porque isso é uma característica muito grande da psicose. A psicose ela tem muito a ver com o que é real e o que não é real, o que é realidade e o que é da ordem da psicose. Então, como o aparelho mental já opera dessa forma desordenada, dessa forma fragmentada, os desenhos também vão ser assim. Lembrando que os desenhos são sempre uma representação do aparelho mental, mas sempre uma representação do mundo interno daquele sujeito. Terceiro, alterações no conteúdo emocional. Não raramente, ao observar o desenho feito por uma pessoa que tem um quadro clínico de psicose diagnosticado, a gente observa que existe, às vezes, uma oscilação de humor muito grande. Existe uma desordem de sentimentos, pensamentos e emoções. E por que isso ocorre? Porque, como a gente havia dito já em outros momentos desse vídeo, esse indivíduo ele tem uma dificuldade muito grande de reorganizar seus pensamentos, de separar o que é real e o que é fantasia, de criar uma linha lógica de seus pensamentos para que aquele pensamento não vire um delírio. E o esforço que esse indivíduo precisa fazer para manter tudo isso em ordem pode gerar sérias alterações e sérias flutuações de humor. Então é muito comum, por exemplo, ao observar uma cena que todas as pessoas que estavam presentes naquela cena sabem que era um momento feliz, mas o sujeito ele representa aquilo como uma cena triste, porque algo internamente para aquele indivíduo gerava esse sentimento de angústia. Algo no sujeito impedia que ele acessasse essa realidade sentimental que todo o grupo representa. Porque existe essa ruptura, existe essa confusão, existe essa desassociação do sujeito com o eu. Existe um perder-se, existe o eu e o eu selfico em choque. Aquele eu que eu sustento socialmente com aquele eu interno, ele não está tão conecto. Nem na neurose esse eu ele é tão conexo, né? Imagina na psicose que existe um eu fantasioso que se coloca em meio a esse eu e o eu real. Então, essa oscilação de humor, essa confusão, esse perder-se em si mesmo é muito comum. E a gente vê isso no desenho de uma forma muito clara, porque a gente não consegue identificar nos desenhos desse indivíduo, muitas das vezes, o que ele está sentindo. Se ele está feliz, se ele está triste, se ele está angustiado, a gente percebe a confusão, a gente percebe a oscilação, a gente percebe a flutuação desse humor. O uso de símbolos ou metáforas incomuns. O que muitas vezes a gente esquece de fazer é de lembrar que esses indivíduos que têm um quadro clínico de psicose diagnosticado, eles convivem diariamente com o seu quadro sintomático. E esse quadro sintomático envolve muitas vezes alucinações visuais, alucinações auditivas, delírios, né, pensamentos desordenados. Isso significa dizer que existe uma série de experiências que esses indivíduos estão tendo diariamente dentro de um plano psíquico e que escapa de nós. Nós não estamos sabendo o que está acontecendo na vida dessas pessoas. A gente sabe até onde eles descrevem, mas grande parte do que eles vivenciam, principalmente no que diz respeito ao seu quadro psicótico, nos escapa. E ao longo da vida, isso vai se formando símbolos e signos. Esse indivíduo ele vai atribuindo significado para experiências únicas. Como essas experiências muitas vezes diz respeito a só ele e ao plano psíquico dele, isso é inacessível para nós não sabemos o que esse indivíduo está vendo, o que esse indivíduo está pensando, de que forma que essa desordem de pensamento afetou esse sujeito. Então é muito comum você pegar um desenho desse indivíduo e ali tem um símbolo, existe significado exclusivamente para aquele sujeito. E às vezes é um significado totalmente desconexo com o que a gente atribuiria para aquele objeto.
Então, por exemplo, a gente poderia ver um brasão, e aquele brasão significa algo para nós, mas ser algo totalmente diferente para esse indivíduo. Por quê? Porque esse indivíduo, ao longo do tempo, ao longo de sua vivência, ele já atribuiu um significado único para aquilo. E aquele significado é muito forte, porque ele convive com aquilo nos seus pensamentos, em suas alucinações. Da mesma forma, uma pessoa, um elemento, um objeto, e qualquer coisa que esteja projetada e que tenha essa carga simbólica para o sujeito. Então, não se assustem se ao observar um desenho de um indivíduo que tem um quadro clínico de psicose diagnosticado, conter um elemento extremamente atípico, um elemento que te gera estranheza, porque para você esse objeto é estranho, mas talvez é algo muito familiarizado para esse sujeito, talvez algo que ele já carrega um significado há muito tempo. E para a gente entender o que aquele objeto significa, a gente pode sim observar a forma como ele foi desenhado, o papel na trama do desenho, mas também podemos recorrer ao próprio sujeito, pedir para que ele fale sobre aquele objeto, para que ele dê significado sobre aquilo. Quinto, dificuldade de comunicação. Os desenhos feitos por uma pessoa que tem um quadro clínico de psicose diagnosticado, normalmente apresentam uma característica muito forte, que é a dificuldade de se comunicar com seu observador. O que seria isso? Quando a gente observa o desenho, quando a gente pega o desenho de uma pessoa na mão e vai observá-lo, você vai ter muita dificuldade de entender qual a mensagem daquele desenho, o que aquele desenho está se comunicando, qual a informação contida naquele desenho. E por que frequentemente temos essa dificuldade? Porque aquele desenho não foi feito para se comunicar com a realidade objetiva. Lembrem-se, o desenho é uma projeção psíquica, então aquele desenho nos comunica com a realidade interna do sujeito. Lembre-se, a realidade interna do sujeito, muitas das vezes, ela é desorganizada, ela é interrompida por pensamentos invasivos a todo momento. Então, isso faz com que internamente existe já uma desordem, e essa desordem, obviamente, vai ser projetada nos desenhos. 6. Hiperrealismo. Com o avanço da psiquiatria, bem como da psicologia, hoje em dia é muito comum a gente se deparar com pessoas que têm um quadro de psicose diagnosticado, mas que apresentam um comportamento extremamente funcional, ou seja, convivem de uma forma muito natural, de uma forma muito harmoniosa com as pessoas à sua volta, bem como o mundo à sua volta. Essas pessoas, elas conseguiram buscar estratégias, elas conseguiram se organizar mentalmente para lidar com a realidade, para não permitir que os delírios, as alucinações, os pensamentos desordenados invadissem a sua percepção da realidade. Obviamente, isso exigiu um esforço muito grande dessas pessoas em se fixarem no real. Isso faz com que tenham um perfil hiperrealistas, ou seja, analisarem de uma forma muito atenta à realidade, elas conseguem fazer essa distinção do que é real e do que é fantasia. Essa fantasia, ela não deixa de existir na vida desses indivíduos, mas esses indivíduos passam a identificá-la e assim conseguir conviver, separando o real do fantasioso. Ao analisar as projeções artísticas desses indivíduos, a gente consegue verificar o quanto o hiperrealismo é algo forte em suas vidas. Percebemos isso através de seus traçados extremamente bem definidos, através dos detalhes dos desenhos muito bem delimitados, através da informação que querem comunicar sendo transmitida com total clareza, ou seja, esses indivíduos se aficionam na realidade para impedir que esses pensamentos invasivos, que esses delírios, que essas alucinações, que essas desordens mentais interfiram de uma forma negativa em seu convívio social. 7. Detalhes incomuns ou excessivos. Como o desenho ele tem essa capacidade de ser uma espécie de válvula de escape, onde a energia que tensiona o sujeito, a energia que está pulsionando no sujeito encontra uma forma de escapar, encontra uma forma de acender a consciência, é muito comum que o conteúdo presente nos delírios, nas alucinações ou nos pensamentos desordenados aproprie-se desse mecanismo de defesa-projeção para acender a consciência. Como que poderíamos ver isso na prática? Por exemplo, vemos os desenhos de pessoas que estão angustiadas, que estão sofrendo devido às suas alucinações auditivas, desenharem, projetarem figuras humanas sem as orelhas, ou com as orelhas muito grandes, ou com as orelhas sangrando, ou com as orelhas machucadas, ou seja, sinalizar que o órgão sensorial ao qual é responsável pela angústia daquele sujeito é a representação que a orelha tem naquela figura, entende? E da mesma forma o visual. Às vezes uma pessoa que tem um quadro de psicose
e que está sofrendo, que está com medo, que está angustiado devido a uma alucinação visual, ela pode desenhar o conteúdo que angustia nessa folha desse papel. Ela pode desenhar uma figura humana sem os olhos para mostrar o desejo dela de não enxergar aquilo que ela tanto enxerga, mesmo que não esteja presente naquele contexto, mesmo que seja da ordem da psicose. Então existe essa característica muito marcante nos desenhos feitos por crianças ou adolescentes ou até mesmo adultos que têm um quadro clínico já diagnosticado de psicose. 8. Alteração na percepção do espaço e do tempo. Quando a gente pega o desenho feito por uma pessoa que tem um quadro clínico de psicose, a gente percebe de uma forma muito clara que existe uma distorção. Existem figuras com proporções não simétricas, existe uma distorção muito grande do objeto desenhado. Por que isso acontece? Porque a percepção da realidade, a percepção do tempo, a percepção espacial do indivíduo, ela é distorcida. E é assim que ela vai projetar em seus desenhos. Então existe essa característica muito marcante nos desenhos feitos por crianças ou adolescentes, ou até mesmo adultos que têm um quadro clínico já diagnosticado de psicose, que é essa percepção no espaço-tempo, que é essa distorção do real. 9. Imagens perturbadoras e violentas. Indivíduos psicóticos tendem a apresentar em seus desenhos projeções contendo um conteúdo de suas alucinações, bem como de seus delírios. Isso significa dizer que imagens assustadoras, violentas, que representam o medo, a ansiedade, a angústia, o terror, o desconhecido, frequentemente vão estar contidos nesses desenhos. Então é muito comum a gente observar figuras como sombras, com imagens pouco definidas, borrões, manchas, rabiscos, objetos e ilustrações confusos, difíceis de serem definidos e às vezes até assustadores. 10. Desenhos são sinais e não diagnóstico. Gente, presta muita atenção no que eu vou falar. Tudo que eu disse para vocês aqui são indícios, são indicadores, são sinais de alerta para a gente poder buscar dar uma atenção maior para esses indivíduos. Isso não significa que esses desenhos são capazes de ser utilizados de forma isolada para fazer um diagnóstico, porque não são. O diagnóstico ele tem que ser feito por um profissional competente da área de saúde mental e utilizando-se meios e técnicas validados pela ciência para fazer esse diagnóstico. O desenho ele vai ser uma ferramenta a mais nesse diagnóstico. Ele vai agregar e auxiliar essas pessoas a fechar esse diagnóstico. A gente não pode rotular de forma alguma o indivíduo devido aos traços de seus desenhos. Esses desenhos são apenas um indicador que, somado a uma série de outros sintomas, indicadores, indícios, aí sim a gente fecha um diagnóstico. Eu espero sinceramente que eu tenha sido capaz de mostrar para vocês que o desenho é sim capaz de sinalizar indícios, indicadores de uma psicose. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer que eu fale sobre um outro assunto, se você quer que eu aprofunde de algum termo ou conceito que eu apresentei ao longo desse vídeo, deixe seu comentário, será um prazer dialogar com você. E quem sabe o assunto que você pediu não vire um próximo vídeo. Pois bem, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre como a análise e interpretação de desenho podem auxiliar vocês na compreensão e no entendimento dos transtornos mentais. Se vocês gostaram desse vídeo e querem continuar assistindo mais conteúdos como esse, não se esqueçam de se inscrever no canal Acendendo Saber para não perder nenhuma novidade. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu curtir, isso vai nos ajudar muito, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus.